Bom, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui hoje gravar mais um vídeo sobre matemática, né? Falando mais especificamente sobre a geometria que a gente está estudando aqui no 7º ano, que são as transformações de unidades métricas. Então, para começar esses estudos, vamos dar uma olhadinha, né, o que são essas unidades métricas aí, né? O próprio nome diz, unidades métricas, eu estou falando de metro, não é isso? Então, vamos aqui. No Brasil, nós usamos como unidade de medida padrão para comprimento um metro. Existem outras medidas que a gente vai ver em outro momento, mas hoje a gente vai estudar aqui o metro, tá? O metro, ele possui medidas maiores e menores, que são chamadas de múltiplos, que são as maiores que o metro, e o submúltiplo, que são as medidas menores que o metro. Os múltiplos do metro, quais são as medidas maiores? Nós temos o km, o hm e o dan, tá? Então, o km, ele é conhecido, todo mundo sabe, já viu em algum momento aí, né, nas estradas, em alguma informação de livros, né, que é o quilômetro. Então, o quilômetro é o km. O hm é uma medida pouco usada, a gente não tem muito uso dela aí no nosso dia a dia, mas ela também existe e é um múltiplo do metro aí, é o hectômetro, tá? Então, hm, hectômetro. E o dan também não é muito usado não, mas ele também existe, é aí um múltiplo do metro, ele é o decâmetro. Os submúltiplos do metro são as medidas menores que 1 metro. E essas três medidas menores que o metro a gente conhece bem, que é o dm, é o decímetro, tá? Não é muito usado, mas também usamos aí, a gente conhece. O centímetro, que é muito usado, né? Temos aí na régua, uma régua de 30 centímetros, todo mundo conhece, então, essa unidade centímetros. E a unidade milímetro, que também é bastante usada e a gente conhece, né? O milímetro, é menorzinha. É a menor unidade métrica que a gente vai estudar é o milímetro e a maior é o quilômetro, por enquanto, né? Vamos aqui a algumas relações importantes. O quilômetro, ele equivale a 1.000 metros, tá? Então, o quilômetro são 1.000 metros. Essa palavrinha quilô quer dizer 1.000. O hm, que é o hectômetro, equivale a 100 metros. Hecto, que equivale a 100. Então, hectômetro, 100 metros. O decâmetro, que é o dan, ele equivale a 10. O deca, né, equivale a 10. Então, são 10 metros. Já as unidades menores, o decímetro, é o metro dividido em partes, né? Então, aqui no caso do decímetro, é 1 metro dividido em 10 partes, 1/10 do metro equivale a 1 decímetro. O centímetro é o metro, voltar aqui. 1 centímetro é o metro dividido por 100, né? De centi aqui, ó, centímetro. É 1 metro dividido em 100 partes. 1/100º do metro equivale a centímetro. E o milímetro é o metro dividido em 1.000 partes, né? 1/1000. Então, 1 milésimo do metro é chamado de milímetro. Transformação de unidades métricas. Então, para realizar essas transformações, nós precisamos da tabela dos múltiplos e dos submúltiplos. Está vendo que estão todos aqui alinhados na ordem correta. O maior deles é o quilômetro e o menor deles é o milímetro, passando por todas as outras. Então, após o quilômetro vem o hectômetro, depois o decâmetro, depois o metro, o decímetro, centímetro e, por último, o milímetro. Então, temos que decorar essa ordem aqui, que ela vai ser essencial na hora da transformação, beleza? Vamos aos exemplos aqui, ó. Nós temos aqui uma pergunta, né? Transformar 3 quilômetros em milímetros. Veja que eu coloquei uma tabelinha aqui do lado, e aqui também já há uma explicação do que a gente tem que fazer, tá? Quando nós transformamos uma unidade maior que o metro para uma unidade menor que o metro, cada unidade que a gente for passando, a gente conta casinhas, uma casa, duas casas, três casas. Então, cada uma que a gente passa, a gente faz uma multiplicação por 10. Na prática, a gente acrescenta um zero no número ou a gente anda com a vírgula uma casa para frente, como a gente vai ver nos exemplos. Então, quilômetro, se eu andar uma casa só, vem para quilômetro, eu adiciono o zero ou anda com a vírgula uma casa. E assim por diante. No decâmetro serão 2 casas, depois 3. No caso do exemplo, está querendo mudar de quilômetro para milímetro.
Do quilômetro para o milímetro, nós vamos andar 6 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ou andaremos com a vírgula 6 casas para frente, ou vamos adicionar ao número 6 zeros. Então tá explicadinho aqui, ó, usando a tabela de medidas, percebemos que para quilômetro virar milímetro há uma distância de 6 unidades métricas, o que significa que temos que adicionar 6 zeros. Então, 3 quilômetros vai ser 3 milhões de milímetros. Está aqui adicionado os 6 zeros. Tudo bem? Então é bem simples, né? Se eu tenho 3 quilômetros, eu tenho 3 milhões de milímetros, né? São bastante milímetros aí para formar os 3 quilômetros. Outros exemplos aqui, ó. Agora, veja que tem um número com vírgula, né? 3,456 decâmetros. E querendo mudar isso para centímetros. Olhando a tabelinha do lado, ó, de decâmetro para ir para o centímetro, nós temos 3 unidades, ó, metro, decímetro e centímetro. Então, nós vamos ter que ou acrescentar zeros para frente ou andar com a vírgula. No caso dessa medida, como ela tem vírgula, essa vírgula vai andar para frente, porque nós estamos mudando de decâmetro para centímetro, uma unidade maior para uma unidade menor. Então, olhando aqui embaixo, ó, tem aqui explicando também. Olhando aqui embaixo, a gente já chega na conclusão. 3,456. Se eu tirar essa vírgula daqui e andar 3 casas para frente, ela vai para frente do 6. Ou seja, ela deixa de ter necessidade de colocar ela no número. Quando a vírgula vem para frente do número aqui, a gente não precisa colocar mais. Isso já foi explicado, né? Mas é só lembrar que quando a vírgula está no final do número, não precisamos mais colocar ela. Como deu certinho 3 unidades e ela foi para o final do 6, simplesmente ela deixou de existir. Então, ela ficou aqui 3.456 centímetros. Nesse exemplo, né, deslocamos a vírgula 3 posições para frente, o que é o mesmo que multiplicar por 10 3 vezes, ou ainda, né, multiplicar esse número aqui por 1000, né, porque andou 3 casas. Um outro exemplo. Agora temos o exemplo aqui da maneira contrária, né? Tem uma unidade menor que é milímetro e mudar para uma unidade maior que é o quilômetro. Então tá aqui, ó, o milímetro para quilômetro. Então nós temos aqui 6 posições para a gente caminhar aqui, 6 posições para andar com essa vírgula, né, ou acrescentar zeros, mas agora no sentido contrário, nós vamos dividir por 10 cada casa que a gente andar. Na prática, isso é mais simples. Veja bem, nós temos aqui o número 2, tá? E eu vou deslocar essa vírgula que está no final do 2, que a gente sabe que não precisa pôr, mas ela está aqui, 6 casas para frente, contando com o número 2, né? Então, a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vem para cá. Como a gente sabe, né, se é vírgula alguma coisa, o zero tem que vir antes aqui. Então, vai ficar 0,0000002. No final, acaba tendo 6 zerinhos aqui mesmo, ó. Só que no último zero aqui tem uma vírgula. Então, você tem 6 casas depois da vírgula, porque mudou de milímetro para quilômetro. São 6 posições. Beleza? Continuando. Veja bem, nós temos agora aqui 537,89 hectômetros, mudando para centímetros. Ó, temos o hectômetro nessa posição, os centímetros são 4 casas para frente. Então, nós vamos acrescentar zeros ou andar com a vírgula. Perceba que o número é 0,89, já temos 2 casas, teremos que andar 4. Então, está faltando número, né? Quando falta número, a gente acrescenta zeros. Então, ficou aqui, ó. A vírgula saiu daqui da frente do 7 e foi lá para o final, né? 4 casos, ó. 1, 2, 3, 4. E não esqueça de colocar a unidade que a gente transformou, é o centímetro. No exercício de baixo, nós temos um número bem grande aqui, e lá no finalzinho temos 0,9. Ela está na unidade milímetro, e eu quero mudar para a unidade hectômetro. Então, nós temos o exercício ao contrário agora, vamos dividir, né? Do milímetro para o hectômetro são 5 posições: centímetro, decímetro, metro, decâmetro e o hectômetro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa vírgula vai sair aqui da frente do 5, vai andar 5 casas para trás. Conta. 5, 4, 0, 9, 2. Então, ela vai aqui entre o 8 e o 2. São 5 posições que andou para trás,
né? Então o número ficou maior e mudou a unidade para hectômetro, beleza? Aliás, a vírgula do para trás aqui, o número ficou menor, né? 1638, 290,459. Então ficou essa medida em hectômetros. Essa medida está em milímetros. Mudando para hectômetro, a vírgula vem para cá. Agora nós temos uma outra unidade que está em metros e vai para milímetro. De metro para milímetro, maior para menor, 3 posições. Então a vírgula vai sair aqui do 9, vai andar 3 posições. 1, 2, 3. Vai lá para frente do. E a última, o último exemplo aqui, nós temos 89.065 centímetros, quero mudar para decâmetro. Então, de centímetro para decâmetro, anda para trás. 1, 2, 3 casas. Veja que ele não tem vírgula. Sabemos que a vírgula está no final. Se eu contar 3 casas para trás, ele vai vir aqui para frente do 9. Então, a vírgula sai do final e vai aqui para frente do 9 de centímetros para decâmetros. Ok? Bom, aqui eu deixei alguns exercícios para vocês, tá? Agora aqui, agora é com você, né? Realize as seguintes transformações. Pausem o vídeo, copiem e façam essas atividades, depois a gente vê lá. Tá ok? Espero que tenha esclarecido mais aí para vocês. Usem a tabelinha para conversão aqui e a gente se vê depois. Valeu, pessoal. Obrigado.